Tudo é tão deprê. Você pode ver para crer. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Você pode ver o último dos bens, pode crer. Ninguém é de ninguém. Viver é bom, cantar é bom. É bom morrer, é bom partir, é bom, é bom. Tudo é tão deprê. Tudo é tão deprê. O meio urbano é problemático. Os problemas se acumulam a cada esquina. A cidade é vivida de um jeito diferente para cada pessoa e principalmente para cada classe. A cidade, para alguns, é um meio de sobrevivência e para outros é o grande negócio. A cidade, antes da industrialização, é uma obra. Era um centro de convivência e socialização. Todas as mais belas artes estavam concentradas nela. O seu principal uso era o prazer humano, o prazer das relações sem fim produtivo. As ruas e edifícios eram partes dessa obra. Com a industrialização, tudo mudou. Manaus foi fruto desse processo no período áureo da borracha. A cidade de Manaus, no final do século XIX, ela sofreu uma interferência urbana marcadamente pelas arquiteturas e engenharias inglesas, mas sempre com um tom cultural francês. Portanto, é uma europeização da cidade de Manaus. Ela viveu isso em função do ciclo da borracha. Essa redefinição, ela marcou que aquilo que hoje a gente chama de Centro Histórico de Manaus seria o lugar dos comerciantes locais, das pessoas que estavam enriquecendo com a borracha. Passado o bairro o centro, né, a gente tem uma ponte muito bela que liga ao bairro de Cachoeirinha. Ele foi projetado no século XIX para ser um lugar dos pobres. E as pessoas ricas de Manaus, as pessoas realmente ricas, estavam em um lugar mais distante que o centro da cidade, que é a Vila Municipal e um lugar chamado Bosque dos Ingleses, onde hoje fica as proximidades do bairro do estádio Arena da Amazônia. Então essa cidade, ela foi pensada no final do século XIX na mesma perspectiva de que as cidades europeias foram pensadas na Revolução Industrial. A cidade se transforma nesse contexto. O que antes era uma obra de arte virou um mero produto. Esse período de grande crescimento econômico gerou um crescimento urbano com profundos contrastes sociais. De um lado, imigrantes que serviam de mão de obra e se espalhavam pelos subúrbios e cortiços locais. Por outro, imigrantes investindo na produção e no embelezamento da cidade, com a criação de monumentos históricos e palacetes. Manaus, por ser uma grande metrópole, necessitava se enquadrar nas visões de modernidade da época. Nesse período, sofreu uma europeização. A forma natural da cidade foi ignorada para seguir esse padrão. Os igarapés foram soterrados e todos os prédios erguidos se assemelhavam à arquitetura parisiense. Manaus
ficou conhecida como Paris dos Trópicos, uma tática para atrair capital estrangeiro. Com o declínio da economia da borracha na Amazônia, a cidade caiu na miséria. Com os seringais fechados, a população invadiu a cidade. Nesse cenário, nasceu a cidade flutuante, as palafitas. Essa população vivia longe do progresso e da modernidade, pois essas vantagens só atingiram a parte nobre da cidade. Nos anos 60, com a chegada da Zona Franca, o crescimento demográfico da cidade foi acelerado mais ainda, levando à ampliação de ocupações irregulares. O governo começa a oferecer loteamento nessas novas áreas, criando bairros para operários e pessoas pobres, transformando a ideia de habitação em uma forma de poder. O espaço passa a ser hierarquizado. As cidades modernas, portanto, Revolução Industrial, elas são um fenômeno que vai ser marcado pelas desigualdades sociais. Um lugar dessas cidades é o lugar das indústrias e do comércio, o outro lugar dessa cidade é o lugar dos homens de negócio, das famílias abastadas, e a grande porção da cidade, os lugares periféricos ou os lugares mais inóspitos para a vida, são lugares das camadas populares, das classes trabalhadoras. Portanto, a desigualdade ela marca profundamente a forma pela qual as cidades se expandem. Para se ter uma noção, a cidade de Manaus, quando expande para aquilo que mais tarde foi chamado de Zona Leste, ela expande com um bairro chamado São José Operário. E a ligação do bairro São José Operário, ela tem desde o caráter simbólico de ser o santo operário, mas tem o caráter pragmático de estar ligada por uma via que vai direto ao distrito industrial. Então isso faz com que a gente perceba que as cidades elas crescem de forma desordenada, mas mesmo quando tem algum ordenamento urbano por via de políticas públicas, eles são pensados pelas marcas da desigualdade. Os lugares para os pobres são os lugares perto das grandes indústrias. Os lugares para os ricos são lugares distantes da grande indústria, portanto, distantes da massa pobre. Esses contrastes duram até hoje. São refletidos na cidade. Mesmo com tentativas de segregação, os lugares de luxo e bem-estar continuam cercados de miséria em todos os lados. Toda essa desordem urbana nos causa um sentimento coletivo, a melancolia, afetando não apenas a população da margem da sociedade, mas também todo o resto. O ambiente em que nós vivemos ele é um dos fatores determinantes do nosso jeito de ser, né? Houve uma época em que a psicologia discutia muito se as nossas influências eram genéticas ou se elas eram ambientais. E havia os defensores de cada uma dessas escolas. Até que chegou uma compreensão de que os dois fatores são determinantes, né? Nós temos fatores biológicos que nos determinam, a nossa cor, a raça, as nossas características físicas são herdadas, né, geneticamente. E o fator ambiental ele é tão determinante quanto, né? Basta ver o nosso sotaque, basta ver os nossos hábitos alimentares, basta ver o nosso modo de se vestir. Isso tudo é determinado pelo meio onde nós estamos. Então, o meio urbano vai sim determinar o nosso jeito de ser, ditando modas, ditando hábitos, ditando procedimentos. E às vezes, se eu não me encaixo dentro daquilo, eu me acho estranho, né? Se isso for muito pesado sobre mim, acaba interferindo na minha individualidade, no meu jeito de ser. E aí é super importante que a gente possa, né, saber diferenciar a interferência do meio sobre mim e a minha interferência sobre esse meio, né? Se essa interferência do meio for soberana e eu não existir, aí tem um problema, né? Se eu ando conforme a moda da época, se eu falo conforme os hábitos do meu grupo apenas, e se eu anulo as minhas questões genéticas, inclusive, as minhas questões de origem familiar, em função do meio que me envolve e às vezes me corrompe, aí está errado, né? Tem que existir exatamente essa contribuição igualitária dos fatores genéticos familiares que me determinam, junto com os fatores ambientais que também me determinam.
uma pessoa criada no centro de uma cidade, ela vai ter toda uma estrutura que vai facilitar certas habilidades e vai tirar dela as outras habilidades. Uma criança que se desenvolve no meio rural, em que ela pode correr, jogar bola, nadar, caçar, ela vai desenvolver habilidades específicas daquela localidade. E vai ter déficits de habilidades em outras, né? A criança ou adolescente da cidade, do meio urbano, da mesma forma. Ele vai ser excelente com computadores, ele vai saber andar de ônibus, ele vai saber se localizar, mas ele não vai saber coisas básicas de como plantar uma semente, como cuidar de um animal, coisas que são comuns do meio rural. Então, nós temos fatores que nos determinam e esses fatores serão acentuados pelo meio onde nós estamos. E o meio urbano, ele é determinante, sim, de muitas práticas, muitas posturas. Manaus nunca teve um planejamento eficiente. O planejamento foi feito para as classes abastadas. Já o resto foi jogado para a população, para as mãos do trabalhador. Isso trouxe problemas, tanto estruturais quanto sociais e psicológicos. O trânsito, a violência, a ausência do belo são produtos dessa autoconstrução. A vida em Manaus causa uma fadiga generalizada, um sentimento de impotência, como se toda essa desordem não tivesse fim. Essa bagunça é percebida facilmente em áreas que a distância entre o luxo e bem-estar e a pobreza sem amparo são mínimas. O bairro Lírio do Vale, localizado na zona oeste da cidade, é um bom exemplo. As ruas nasceram desordenadas e sem muito planejamento. Sofre com falta de regulamentação fundiária, onde muitas casas não têm registro algum. É uma área considerada ilegal. Na mesma zona da cidade, fazendo fronteira com Lírio do Vale, temos o condomínio Reserva Inglesa, um dos locais mais novos e bem planejados para se viver em Manaus. O contraste desses dois lugares, mesmo tão próximos, é drástico. O que para os moradores do Reserva Inglesa é só uma vista na janela, para os moradores do Lírio do Vale é uma realidade vivida a cada dia. A autoconstrução esteve muito presente no Lírio do Vale. As moradias do bairro são claramente construídas por conta própria do trabalhador, tendo um caráter extremamente funcional. A presença do Estado é diferente. Por ser uma área considerada legal, costuma não resolver os problemas e necessidades básicas, enquanto a poucos metros do fim do Lírio do Vale, percebemos uma outra história. Muito desorganizado. Um faz uma coisa, outro já pensa outra, tipo de coisa assim. O pessoal reclama muito de transporte, que o ônibus demora muito. A gente vê o pessoal falar, né? Trabalhar na feira e o pessoal fala muito sobre isso, que os ônibus passam uma hora, passam uma hora e meia hora, 40 minutos para passar. Né? Só pior. Só piorou? Isso no geral. Só piorou mesmo. Piorou? O que piorou? Tudo. Mas A política, salário, Entra governo, sai governo, entra prefeito, sai prefeito, tudo é a mesma coisa. Ó, esse que tá aí, ó, esse prefeito a aí, ó, bandidagem é altíssima. tirou É o até mais todos os médicos, só tem um médico numa clínica dessa aí. o hospital É tá, um hospital, tá pois é péssimo. hospital mesmo. As casinhas de saúde, no caso. As casinhas de saúde tiraram? Tudo. Não tiraram, mas é praticamente fechado. Então o que Não, vocês a sentem? saúde daí foi tirada, já acabou. Nenhuma tiraram quando o SPA. Lá no bairro, lá onde eu moro. E quando a gente vai nesses médicos aí, nessas clínicas, hoje eu fui lá, a enfermeira quase me bate. O senhor considera o Lírio do Vale um bairro organizado? Não. Não? Por quê? Olha, primeiro porque falta uma estrutura melhor aqui no bairro, né? Se for o caso. E aí não tem. É esgoto, exatamente. Água. Saneamento. E escola? Tem escola A próxima? escola tem. Não aqui muito próximo não, mas tem. Falta aqui, digamos assim, um posto de saúde, né?
uma casa de saúde que aqui não tem. É muito buraco essas ruas, muita ladeira também. É ruim de andar a pé. Então o senhor acha que o Lírio do Vale não é um bairro organizado? Não. Tem parte que não e tem parte que é. A parte que é o Lírio do Vale 2, que é mais de conjunto. Aqui o Lírio do Vale 1 é muito bagunçado. O senhor mora aqui faz muito tempo? 10 anos. E o que o senhor acha que mudou no bairro nesses 10 anos? Só nome de rua. Só nome de rua? Nome de rua. Mas aí porque uma rua aqui no Lírio do Vale tem 5 nomes. Mas aí é muito bagunçado, mano. Os carteiros não acertam. As principais, você vê as coisas bacanas, mas quando você entra pra dentro da comunidade, aí você conhece, porque tu vê o Lírio do Vale aqui, né? Quando você entra aqui pra dentro do Lírio do Vale, você vê os problemas de buraco, de infraestrutura, entendeu? Muito lixo. Tem muita invasão ou as casas já estão... Não, as casas são tudo normalizadas mesmo, normal. Mas é assim, como eu tô falando, o pessoal vê bonito aqui, a principal. Né? Mas quando entra para dentro do bairro, vê a dificuldade, entendeu? A socialização dessas realidades em Manaus não é frequente. A dificuldade de mobilidade é uma das causas disso. Embora o processo de urbanização tenha persistido e o número da população continue a crescer, o transporte público estagnou. A única forma de locomoção em transporte público em Manaus são os ônibus. Mesmo outras opções sendo apresentadas, como táxis, motoristas de aplicativo, mototáxis, transporte coletivo ainda é a principal alternativa, sendo a mais acessível para a maior parte da população. A precariedade do transporte público na cidade de Manaus, e nós só temos um mecanismo, que são os ônibus, fazem com que a vida das pessoas seja dramática, porque você tem que passar, pelo menos, um trabalhador ou um estudante de área periférica que precisa fazer deslocamentos nessa cidade, gasta ao menos 3 a 4 horas por dia em deslocamentos. E quando a gente pensa que essa cidade está praticamente numa península na foz do Rio Negro e não se tem nenhum esboço de transporte fluvial para deslocar, por exemplo, pessoas da Zona Leste, passando pela Zona Sul e até a Zona Oeste da cidade, e a Zona Oeste com uma grande possibilidade, hoje com grandes vias para vincular a região Norte e, portanto, retornar de novo pela Zona Leste por um outro lado da Zona Leste, aquele que faz fronteira com a Zona Norte, percebe-se que não há pensamento estratégico para colocar uma outra mobilidade de transporte. Refiro-me novamente, transporte fluvial, que pode vincular essa cidade em muitos aspectos. No nosso bairro, os ônibus demoram demais. Os clientes, a gente vê os clientes falar, né? Que passa um ônibus, por acaso, passa um ônibus 5 horas. Aí se perder o ônibus das 5, só vai pegar 5 e meia, 6 horas, entendeu? O pessoal reclama muito desse tipo de coisa. Moradores de zonas periféricas costumam se exilar nesse espaço, saindo apenas para trabalhar, ou nem isso. Alguns trabalham no mesmo bairro que residem. O lazer é quase inexistente por conta desse exílio. As áreas de lazer não estão presentes na periferia. Porque eu não saio muito pelos outros bairros, só mais aqui no nosso bairro, né? Eu acho assim que falta mais organização assim, sobre negócio de água, falta muita água, falta de energia, entendeu? Principalmente aqui no nosso bairro falta muita água. Porque é dificilmente eu sair, né? A minha rotina é trabalho e casa. Porque, digamos assim, eu não saio para negócio de boi, essas coisas, para jogar, não. Só em casa não. Digamos assim, 30 anos só trabalho para casa. O senhor costuma sair com frequência daqui do bairro? Se eu costumo sair, Fábio? Não, sair com frequência, ir para outros lugares, depois voltar. Ah, não. Eu não tenho muito esse costume, não. Fica mais, seu dia a dia é aqui? Isso, meu dia a dia aqui. O senhor acha que o senhor fica muito preso aqui dentro? Tipo, não sai muito para os outros lugares? É verdade, agora é uma boa pergunta. Eu não saio mesmo. É difícil o senhor sair daqui? É, difícil mesmo. Mas por quê? Agora. Ei, eu vou te dizer uma coisa, ó. Agora que eu fico pensando, faz dia que eu não vou
Eu não saio mesmo, ó. O bairro não dá emprego pra ninguém. Trabalhar só. Você tem que dar seu jeito, né? Vender na Ponta Negra, vender numa festa, vender na porta de um colégio e daí por diante, para sobreviver. E emprego, a idade que nós temos aqui, emprego não. Ninguém quer empregar o cara mais. A dificuldade de mobilidade também é bastante presente na vida de quem não depende do transporte público. Os engarrafamentos são eventos com hora marcada. As vias são estreitas e não atendem à quantidade de carros, causando um trânsito de horas e horas. Meio de transporte, é um pouco caótico, o trânsito é horrível. Hoje eu peguei um engarrafamento horroroso pro carro de passeata aqui nessa região, né? Pela parte da manhã muito movimentado. Eu vou no horário que não tem trânsito e tento voltar no horário também que já não tem mais trânsito, para mim não pegar o trânsito. A vida da população que mora em condomínio também não é muito diferente. A grande maioria se isola nos altos muros de segurança, por medo da violência urbana. Podemos perceber que a quantidade de áreas de lazer em Manaus, mesmo sendo maior para a classe mais alta, é bem limitada. O lazer frequente da população manauara, classe média alta, são shoppings ou restaurantes. A natureza da cidade é pouco aproveitada como lazer e relaxamento. E o senhor frequenta os bairros próximos ou... É difícil, porque a gente sai daqui, pega o carro e vai fazer o que tem que fazer. E depois volta? Volta. Então a sua rotina é aqui dentro? É aqui dentro mesmo. Basicamente, não vai muito pra fora, não sai muito? Não. Quando a gente sai é apenas aqui dentro mesmo para andar aí nessa área aí. Caminhar. Eu faço academia aqui no próprio condomínio, então eu não saio bastante. Final de semana, quando a gente quer ir para algum canto, a gente vai para shopping, que é lugar fechado e tem... Ponta Negra? Ponta Negra, às vezes a gente vai no Manauara e tudo mais. Mas, deixa eu ver aqui mais, ou até mesmo para sair para jantar, para fazer lanche. Fora isso, assim, eu acredito que nem teve o que fazer muito aqui em Manaus. Lazer eu vou ao shopping, que é próximo aqui, então vou lá, levo as minhas filhas para brincar no shopping Ponta Negra. Que é aqui do lado, né? Sim. A violência afeta a todos e é produto de toda essa desigualdade urbana. Geralmente, tenta-se eliminar o problema apenas aumentando a força policial, mas acaba agravando mais a questão. Bairros periféricos estão sendo controlados pelos grandes criminosos e a população vive amedrontada. O Estado parece não conseguir mais suprir a segurança de seus cidadãos na cidade. O medo é tão grande que torna-se mais fácil isolar-se. A violência é perceptivelmente um grande problema dessa cidade. O que aconteceu na cidade de Manaus há 2 anos atrás, né, uma chacina dentro de um presídio, é algo sem precedente. Talvez a maior carnificina da história da modernidade dentro de uma penitenciária aconteceu em Manaus. O Estado falou em algo em torno de 200, 300 mortes, mas sabe-se que foram mais de 500 pessoas mortas numa guerra de quadrilhas dentro de um presídio na cidade de Manaus. Manaus é um lugar onde se comemora o aniversário de grandes traficantes com fogos sendo estourados em todos os cantos da cidade. Isso não tem precedente, né? Se comemora aniversário de traficante como se a seleção brasileira tivesse feito um gol em final de Copa do Mundo. Medo de ser assaltado. Se tu vai de onde, o pessoal fala muito assim, que os clientes falam muito assim, que pegam o ônibus, são assaltados no ônibus, na parada, tem arrastão, esse tipo de coisa, entendeu? A droga tá tomando conta do nosso país, infelizmente. O aumento da criminalidade em Manaus, aí o bairro ficou perigoso, né? Tem muito bandido aí. Aí, assim, eu saí tarde daqui, ó, meio perigoso de pegar assalto, essas coisas. Mas Manaus também tá demais, né, Catarina? Só em toda parte tá... Mas a gente sai com medo. Carro trancado, vidro alto. Hoje em dia a segurança eu acredito que seja a principal. Então
a insegurança para todos existe. Então a gente anda sempre de vidros fechados, quando para em sinal a gente procura à noite, procura não parar em sinal fechado, justamente com o perigo de acontecer algum furto, algum roubo. Eu evito andar, né, à noite, eu evito andar pelo fato da insegurança, né? Eu tenho medo de assalto, né, no trânsito. Então, assim, quanto menos eu estiver parada no trânsito, é melhor. Eu prefiro ter o trânsito todo o tempo trafegando por conta disso. Pela insegurança. E porque eu ando com as minhas filhas. Então, se for quando eu tô sozinha, eu fico bem de boa. Mas quando eu tô com as minhas filhas, né, pode ser que esteja um assalto, leve o carro, aí minhas filhas estão dentro. Então, assim, nesse sentido, eu evito andar no horário de pico. A alienação está presente e sendo reproduzida na periferia. A alienação, segundo Milton Santos, é a capacidade de saber o que os separa, mas não o que os une. A maioria da população periférica não tem conhecimento que possui direito à moradia de qualidade. E a população mais abastada segue essa estrutura de cidade, ignorando a realidade e transformando essa injustiça em normalidade. O senhor conhece alguém que mora no Reserva Inglesa, nesses condomínios próximos da Ponta Negra? Não tenho contato com os moradores aí. Até porque quem mora em conjunto, né, que mora em apartamento, o contato é zero, né? Porque mesmo que morando parede com parede, a gente não tem esse contato. A gente tem cliente que mora pra lá, mas eles não falam, né? A gente pergunta, a gente vê que é gente que tem dinheiro, mas não fala onde mora. Apesar do curto espaço, o outro lado parece totalmente distante da sua vida. Essa distância, na realidade, é puramente da mente das pessoas. Uma ideia que indifere da distância, nos separa. Eu procuro só viver mais a parte interna do condomínio, realmente, porque a gente sabe, aqui é um habitat onde eu quis estar com a minha família. E eu não considero esse choque de bairros, essas outras coisas, lógico que existe, mas eu acho que vai muito da cabeça das pessoas, né? As cidades brasileiras estão entre as mais desiguais da América Latina. O crescimento econômico não está diretamente relacionado à redução da desigualdade, pois a desigualdade urbana não depende apenas da distribuição de renda, mas sim da distribuição de terra, planejamento e distribuição de cidade. A cidade está abandonada por aqueles que podem mudá-la. O político passa aqui beijando um, abraçando o outro. Se ele ganhar, só daqui a 4 anos que ele volta. É que ele volta de novo. Porque o certo, se você fizesse tudo isso aqui e ganhasse, você voltar para conversar igual você está conversando aí. Isso é que era o normal do político. Eu acho assim que se nós tivéssemos políticos comprometidos verdadeiramente com a periferia, com o modo geral, com certeza o bairro seria um bairro mais planejado, um bairro mais limpo. O prefeito ele maquia só as principais, né? Se tu for para dentro das periferias, tu vai ver a diferença. Gente morando aqui no bairro Educando aqui, se a gente tá no bairro Educando aqui, o pessoal tá tudo debaixo d'água, morando. São Jorge aqui, bairro perto aqui, esses bairros tudo que tem carapé, tá todo mundo dentro d'água, né? E as ruas todas emburacadas. A melancolia está presente desde o início da humanidade. A tristeza, assim como a felicidade, fazem parte do ser vivo, do ser humano. Essa tristeza passou de barreiras individuais e se tornou coletiva, por conta desse ambiente que criamos. O urbano, que deveria ser um espaço de convivência e socialização, seguiu outro caminho. O meio urbano nos distanciou dos outros e, principalmente, de nós mesmos.